Hello everybody! Olá pessoal, professora Michele de inglês aqui com vocês para mais uma aula. E vocês devem ter percebido que as nossas aulas estão trazendo e discutindo os nossos conteúdos, pensando em leitura, em interpretação, que é algo muito recorrente nas nossas aulas, mas tentando contextualizar essas informações da leitura, da interpretação e dos elementos linguísticos, a gramática, que o seu professor, a sua professora trabalha em sala de aula, por exemplo, com situações que a gente consegue associar com interação social, com momentos que nós podemos vivenciar no nosso dia a dia. Nós já falamos de piadas, já falamos de receitas, falamos de compromissos. E hoje nós vamos falar de menus, que seriam os cardápios. Reading the menu. Então, você fazer leitura de cardápio. What would you like? O que você gostaria? Então, imagina, você vai fazer um lanche, você vai para um almoço, para um jantar, em uma lanchonete, em um restaurante, e aí você tem uma oferta de diferentes pratos, diferentes opções. Bom? Então, nós vamos trazer isso para o contexto do inglês, ok? Let's discuss, nós vamos fazer uma discussão, the context of eating out. O que é esse eating out? É você comer fora. Você tratar de fazer, por exemplo, um pedido, porque aí a gente tem a opção de não necessariamente comer fora, mas pedir a comida de fora. A gente também pode pensar nesses aspectos. Então, nós vamos discutir esse tipo de contexto, focusing on how to read a menu and interact politely in restaurants. Então, a gente vai ver como que você, por exemplo, lê um cardápio, quais são as informações que aparecem nesse tipo de texto, e a interação. E ele tem uma palavra, politely. O que é esse politely? É você pensar na interação respeitosa, na interação que permite você demonstrar educação, gentileza em um contexto de restaurantes. Tá bom? A gente pode trazer também para o contexto da lanchonete, sem problema. We will learn, né, nós vamos discutir, nós vamos aprender how to order food, drinks and desserts using appropriate expressions and understand common questions in social context. Então, a gente vai tratar como que a gente faz o pedido de comida, bebida, sobremesa, que tipo de expressão que a gente pode usar, que tipo de expressão é considerada mais ou menos adequada, e entender como que a gente, por exemplo, estrutura perguntas a respeito desse assunto ou nesse contexto. Para a gente começar, eu vou retomar um conteúdo de gramática com vocês. Modal verbs, conteúdo muito associado à segunda série. Verbos modais. O que são modal verbs? Auxiliary verbs, helping verbs. São verbos auxiliares ou verbos ajudantes. São verbos que expressam vários sentidos, como, por exemplo, ability, permission, politeness. O ability ali também pode ser usado como skills, né? Habilidades que uma pessoa tem, algo que ações que pessoas conseguem realizar. Tem outros contextos também, como obrigação, sugestão, recomendação, que também podem ser usados com verbos modais. Por que a gente diz que o verbo modal ele é um verbo auxiliar? Porque ele sempre é utilizado depois, ele sempre acompanha um verbo principal, que é uma ação. Quer dizer, esse verbo modal ele é chamado de verbo auxiliar porque ele ajuda o sujeito da oração a expressar uma ideia em relação a uma ação, uma ação principal. Então, por exemplo, eu chego para vocês e eu digo assim: I can speak English. Eu posso falar inglês. É uma habilidade que eu tenho. He can play video games. Ele pode jogar futebol. Ou futebol não, videogame. Então, quando a gente usa o verbo can nessas duas frases que eu mencionei para vocês, eu estou expressando uma habilidade que eu tenho, I can speak English, e eu estou expressando também uma habilidade ou uma permissão para aquela pessoa. Ele pode jogar videogame.
Ele pode porque ele tem a permissão, ou ele pode porque ele consegue. Então, esse verbo poder, que eu estou dando exemplo para vocês aqui, mas poderia ser outros verbos, ele serve para estabelecer essa conexão entre o sujeito e o verbo, indicando essa ideia de que esse sujeito consegue, tem a permissão, a habilidade de praticar essa ação. Aqui eu trouxe para vocês alguns verbos, e no caso o would like, que já é uma locução, que nós podemos usar no contexto do cardápio ou de comer fora, pedir comida, como a gente viu na introdução. Can é usado para informal request or possibility. Eu posso usar sempre que eu quero fazer um pedido informal ou quando eu quero expressar uma possibilidade. Can I see the menu? Eu posso ver o cardápio, quer dizer, eu estou fazendo um pedido para alguém naquele restaurante permitir, trazer para que eu possa olhar o cardápio. May também significa poder, mas ele é usado em situações um pouquinho mais formais. E ele normalmente traz uma carga um pouco mais educada, um pouco mais gentil. May we sit here? Nós podemos sentar aqui? Então, você quer perguntar se você tem uma permissão para isso. Em sala de aula, às vezes o professor de inglês trabalha comandos. May I go to the bathroom? May I drink water? Então, eu posso ir ao banheiro, eu posso beber água. É utilizado justamente para pedir permissão ou autorização. Would, que é essa palavra aqui, ele também é um verbo modal. Mas ele é um verbo modal que sozinho ele não tem um significado. Ele serve para expressar que o outro verbo vai ser conjugado no que nós chamamos de futuro do pretérito. Ou seja, ele vai ser conjugado para indicar aquela ideia de ação no condicional. Would like é uma combinação de duas palavras que expressa gostaria. Para que se usa o gostaria? Para ter uma forma de solicitar ou expressar uma vontade, um desejo, é esse to express a desire, de você expressar um desejo de forma educada. I would like a soda. Eu gostaria de um refrigerante, tá bom? E aí esse would, ele pode ser contraído com esse apóstrofo D. O que é a contração? É você reduzir aquela expressão a partir da eliminação de certas letras em uma palavra. Bom, o apóstrofo serve para indicar que alguma coisa ficou suprimida. Vamos ver aqui algumas perguntas. Questions and ordering in restaurants. Você fazer perguntas ou você fazer pedidos em um restaurante. Typical interactions use polite forms. As interações mais típicas, mais comuns, usam as formas mais educadas. Por exemplo, would like. What would you like? O que você gostaria? Como que seria a resposta? I'd like a lemonade, please. Eu gostaria de uma limonada, por favor. Então, a pergunta tem um pronome interrogativo, tem o verbo modal na frente, tem o sujeito, tem o verbo. A resposta, sujeito primeiro, verbo modal, o verbo principal e o complemento. Please, por favor. Então, você coloca o please como forma de dar essa conotação, esse sentido mais gentil. Outra pergunta, né, que também a gente pode usar nesse contexto. Would you like to order now? Você gostaria de fazer o pedido agora? Esse order parece que é da ordem, mas na verdade order é você fazer esse pedido, né? Quando você quer alguma coisa e você faz um pedido. A resposta, I'd like a burger and fries. Eu gostaria de um hambúrguer e batata frita. Então você vê que a interação usa essa estrutura do verbo modal, tá bom? Verbos modais em inglês, pessoal, como eu coloquei antes para vocês, ele sempre faz a ligação entre o sujeito e o verbo principal. Quem é a pessoa daquela comunicação, quem é o sujeito da comunicação e qual ação esse sujeito realiza. E aí o verbo modal faz a ponte entre esses dois elementos estruturais. Na forma afirmativa, o verbo principal, que é essa ação, falar, jogar, como eu dei exemplo para vocês, o verbo não vai ter to,
tá? O verbo modal, ele elimina essa ideia do to, ok? Na forma interrogativa, o verbo modal vem para frente, o sujeito vem depois, e na forma negativa, o não em inglês, que é o not, ele vem depois do sujeito. Tá? O seu professor, a sua professora pode complementar essas estruturas, com certeza eles vão explicar para vocês com mais detalhes essas informações e vocês conseguem acompanhar um pouco mais de informação nos nossos roteiros de estudo, nos nossos materiais. Bom, agora nós vamos falar do cardápio em si. Menus are usually divided into sections. Os cardápios, normalmente, eles são divididos em seções. Aqui eu coloquei para vocês alguns exemplos dessas seções em inglês. Starters, ou starters, e entries, ou entries, né? Ali nós temos os... também tem alguns menus que colocam appetizers. Acabei de lembrar aqui. Isso é o que a gente chama de entradas em língua portuguesa. Tá? Nós temos também tira-gosto, é aquele prato que a gente chama de beginning dishes. É aquilo que você pede para abrir o apetite, para a pessoa beliscar alguma coisa, comer e tal. É muito comum entre esses starters você ter petiscos, você ter pequenas porções, você ter algum tipo de aperitivo, a gente vê os appetizers, então é comum a gente observar esses elementos nos cardápios. Main course é o prato principal, é aquele prato que você considera o mais importante. Professora, a gente vai na lanchonete, a gente pede a pizza, a gente pede a macarronada. Ok, aqui a gente está tratando de situações que nós podemos observar em um determinado contexto. Esse contexto e essa realidade nem sempre vai estar presente nas nossas ações do dia a dia. Mas é importante vocês reconhecerem que isso existe, com certeza vocês sabem que isso existe, e como que nós contextualizamos isso que nós conhecemos no nosso contexto de brasileiro e de falante de língua portuguesa, como que isso é identificado no contexto do inglês. Tá bom? Main course, o prato principal. Normalmente você vai ver a proteína aparecendo nesse prato aqui. Tá? A pessoa é vegetariana, pessoa é vegana. Sem problema. Você vai ver aquele prato que tem mais elementos para dar uma condição de saciedade em maior entidade, em maior presença, em maior quantidade para que aquela pessoa possa se alimentar. Desserts, com esse 2 S's aqui, ou desserts, que você também pode observar, são as sobremesas. Normalmente, sweet dishes, que você come depois da refeição principal. São aqueles alimentos doces, aquelas refeições doces que você normalmente come em pequena quantidade após a refeição principal. Eu falei desserts, porque ele vem com 2 S's. Dessert, que é um S só, é o deserto, é outra coisa. E beverage são as bebidas. Aqui, por exemplo, eu tenho um recorte de uma imagem de um cardápio. Appetizers, que seria esses aperitivos. Main, que seriam os pratos principais. Dessert, que seriam as sobremesas. E drinks, que é a mesma coisa que beverages, que seriam as bebidas. Bom, alguns vocabulários que eu posso dar exemplo para vocês, que comumente a gente identifica nesses cardápios. Food, comida. Burger, pasta, grilled chicken, mashed potatoes, rice, beans. Hambúrguer, macarrão, frango grelhado, purê de batata, arroz, feijão. Bom, nas sobremesas, ice cream, que seria o sorvete, chocolate cake, o bolo de chocolate, pudding, o pudim, fruit salad, a salada de fruta. E no caso das bebidas, que são beverage, a gente teria juice, que é o suco, soda, o refrigerante, qualquer refrigerante, tá? Water, a água, lemonade, a limonada, coffee, café, hot chocolate, o chocolate quente. Então, olha que dependendo do ambiente, do local que você vai ter estruturas de cardápio diferentes. Você vai num café, num local que você vai
principalmente para lanchar, aquele café da manhã ou café da tarde, aí você vai encontrar coisas associadas à padaria, por exemplo, coisas associadas ou bebidas associadas a esse tipo de alimentação, o café, o chá, o suco, tá bom? O chocolate. Então é comum se observar isso. Vamos ver alguns exercícios e considerar essas situações interativas. Aqui a gente tem um exemplo de um homem, uma mulher em um local e a pergunta é, de acordo com o diálogo, o que o homem irá comer? Então é para a gente fazer uma interpretação do pedido dele. Então a fala dele diz, I think, eu acho, I'll go for caprese salad. What are you having, Maria? Então a gente observa que ele está pedindo uma salada caprese. Então, ele está pedindo um tipo de salada, tá bom? Para se alimentar. A gente tem também a Caesar salad, que também é um tipo de salada, mas a resposta, letra C, com base no que ele escolheu do cardápio. A segunda questão, a expressão would like, que a gente falou dela, que é muito comum com esse contexto, inclusive está no nosso título, né? No título da nossa aula. A expressão would like é usada em uma sentença para expressar, e aí vem a pergunta, um pedido educado. Esse would like é o gostaria. Então, se você vai fazer uma pergunta, você vai usar essa construção do gostar num tempo condicional ou, por exemplo, como eu disse para vocês, no futuro do pretérito. Eu gostaria de comer tal coisa. É uma intenção, é um pedido que a pessoa realiza de forma educada. Questão número 3. Em um menu encontramos os seguintes itens: burger, salad, juice, ice cream. Dentre esses termos, qual é o único que representa uma bebida? E aí, nós temos burger, que é o hambúrguer, salad, a salada, que tanto pode ser uma entrada quanto pode ser o prato principal, juice, o suco, e ice cream, o sorvete. Nossa resposta, letra C. Mais uma questão, tá? Modelo de cardápio, ó. Tirei aqui, fiz um recorte. Esse cardápio está dividido em 3 seções, tá? Nós temos dishes, que são os pratos, salad, as saladas, drinks, bebidas. Essa questão dos pratos também, elas são muito associadas à questão cultural mesmo. Como que aquela população normalmente se alimenta, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, os norte-americanos consomem muito lanches. Aquela comida rápida, por exemplo, no almoço. Nós, aqui no Brasil, já temos um hábito diferente de comer a refeição, o PF, nosso prato feito, arroz, feijão, algum tipo de proteína, às vezes uma salada. Então, nós temos hábitos alimentares diferentes, dependendo da cultura com a qual você está discutindo, com a qual você está, a qual você pertence, que você se identifica, tá bom? Questão número 4. Analisando aquelas opções do cardápio, assinale a alternativa que apresenta corretamente um pedido de um prato principal e uma salada. Então, a gente tem ali nas alternativas. I would like fried chicken and tomato salad, please. Então, a pessoa gostaria de frango e salada de tomate. Vamos olhar se a gente tem prato principal e salada. Prato principal, grilled chicken, fried chicken, roast chicken, tem vários tipos de frango, grelhado, frito, assado, e tem o chicken sandwich. Por isso que o nome do restaurante, da lanchonete, é Chicken Heaven. É o paraíso do frango, bom? Então, nós vemos logo de início que a nossa letra A traz explícito a palavra salad. Depois a gente vai ter o frango grelhado e o sanduíche, o frango assado e o suco, outra salada e água. Por último, a gente tem uma situação interativa, uma comunicação entre um grupo de jovens e a pergunta é: de acordo com o contexto apresentado pela interação em um café, que normalmente é uma lanchonete, podemos inferir que a pergunta por opções dairy-free milk se refere a quê? Então, vamos ver aqui, ó. A fala dela questiona: do you have any dairy-free milk option? E aí ele responde: yes, we have. Almond, soy, oat milk. Which one would you like?
Dairy free, free quer dizer grátis, ou nesse contexto, livre de. Então, ela está perguntando se tem alguma opção de um leite livre de lactose. Esse dairy, em inglês, diz respeito ao laticínio, aquilo que é derivado do leite. Então, quando ela pede um produto dairy free, ela está pedindo um produto sem lactose. Bom, pessoal, a gente encerra essa aula de hoje e eu vejo vocês em um próximo encontro. Até lá e bye bye!